Você já sabe o que fazer. Talvez saiba há meses, sabe qual conversa precisa ter, qual proposta recusar, qual caminho testar, qual ciclo encerrar. Você fez lista de prós e contras, pediu opinião, pesquisou, esperou um sinal e mesmo assim não decide. Cada vez que uma opção parece ganhar, sua mente encontra a perda escondida. E se eu me arrepender? E se o outro caminho fosse melhor? E se eu descobrir tarde demais que errei? Então você chama o adiamento de prudência. Só que o tempo continua escolhendo no seu lugar. Hoje eu quero mostrar o que chamo de empate interno, quando duas opções não disputam pelo que oferecem, mas pelo arrependimento que poderiam produzir. Como nenhuma delas consegue garantir a ausência de perda, nenhuma vence. Você não vai sair daqui com uma fórmula para acertar sempre. Essa fórmula não existe. Vai sair com um mapa para incluir na decisão uma informação que quase sempre fica invisível, o custo de continuar sem escolher. E no final, eu vou conduzir um exercício em 3 passos para transformar uma decisão abstrata num experimento pequeno, reversível e executável em 24 horas. Este conteúdo é educativo. Decisões médicas, jurídicas, financeiras, de segurança ou envolvendo abuso precisam de orientação qualificada, não de pressa. O empate interno parece responsabilidade por fora. Você relê a mensagem antes de enviar, abre mais uma aba, pergunta a uma pessoa que confia e, quando ela responde, procura uma segunda opinião, faz uma planilha, depois uma lista. Depois tenta sentir no corpo qual opção é certa. Nada disso é necessariamente ruim. Informação importa. O problema começa quando a função da pesquisa muda. Você já não está tentando entender a decisão, está tentando eliminar a possibilidade de se arrepender. E essa é uma tarefa impossível. Toda escolha real fecha alguma porta, pelo menos por um tempo. Escolher um trabalho é perder a experiência do outro. Ficar também é perder o caminho que teria começado se você saísse. Dizer sim produz um tipo de risco, dizer não produz outro. Quando você exige uma opção sem perda, a mente faz o único movimento que parece seguro, mantém todas abertas. Só que portas abertas também ocupam espaço. A conversa pendente atravessa o jantar. A decisão profissional entra na cama. A compra não feita continua sendo pesquisada. A relação não definida consome presença. Você não está parada porque não pensa. Muitas vezes está exausta porque pensa, sem chegar ao ponto em que pensamento vira informação nova. Na psicologia, existe um construto chamado intolerância à incerteza. O nome pode soar como rótulo, mas aqui ele serve apenas como lente. Uma revisão de estudos sobre a escala usada para medir esse construto encontrou 2 componentes recorrentes. Um é o desejo de previsibilidade e a busca ativa por certeza. O outro é a paralisia da cognição e da ação quando a incerteza aparece. Isso não significa que toda pessoa indecisa tenha ansiedade, toque ou qualquer diagnóstico. Significa algo mais modesto. Para algumas pessoas e em alguns contextos, não saber o resultado pesa tanto que a mente tenta adiar a escolha até o futuro ficar previsível. Mas o futuro não entrega essa garantia. Então nasce um contrato impossível. Eu escolho depois que tiver certeza. Eu só terei certeza depois de viver a consequência. E só viverei a consequência depois de escolher. O empate interno é esse círculo. Você pede ao pensamento uma prova que apenas a experiência poderia produzir. E, enquanto espera, interpreta a ausência de certeza como sinal de que ainda não pensou o suficiente. Talvez não falte análise, talvez falte reconhecer que certa parte da resposta só existe do outro lado de um movimento. O arrependimento participa desse círculo, não apenas o arrependimento que você já sentiu, mas aquele que imagina sentir. Em um experimento com 60 participantes, o estresse agudo aumentou tanto o arrependimento vivido quanto o antecipado e tornou as escolhas mais avessas ao arrependimento.
É um estudo pequeno, não autoriza dizer que o estresse explica todas as suas decisões, mas ele ajuda a entender uma experiência comum. Quando uma escolha parece ameaçadora, você não compara apenas resultados. Você antecipa a cena em que olha para trás e se culpa. Perceba a diferença entre avaliar risco e tentar evitar culpa futura. Avaliar risco pergunta: o que pode acontecer? Qual a probabilidade? O que posso proteger? Evitar culpa pergunta: qual opção me impede de um dia dizer fui eu que escolhi isso? Nesse segundo modo, não decidir oferece um alívio enganoso. Se nada foi escolhido, parece que ninguém pode responsabilizar você por um resultado. Só que manter o padrão atual também produz consequências. A ausência de um ato explícito não é ausência de efeito. O relacionamento continua como está, a oportunidade vence. O corpo sustenta a ambiguidade. O calendário transforma adiamento em direção sem que você precise pronunciar a palavra sim. O estresse também merece proporção. Uma revisão sistemática de 44 estudos encontrou efeitos predominantemente prejudiciais do estresse agudo em vários domínios da tomada de decisão, mas os estudos eram heterogêneos, incluíam humanos e animais, e nem todo efeito foi negativo. Portanto, a frase honesta não é estresse desliga seu cérebro. A frase honesta é: sob estresse, alguns processos necessários para escolher podem funcionar de modo diferente, e isso varia conforme a pessoa, a tarefa e o momento. É por isso que uma decisão pode parecer óbvia numa manhã tranquila e impossível depois de uma noite ruim, uma cobrança ou uma discussão. Só que esperar o estado perfeito também pode manter o empate. A saída não é tomar decisões importantes no auge da ativação, é separar regulação de certeza. Você pode esperar o corpo sair de uma crise sem exigir que toda dúvida desapareça. Pode dormir uma noite antes de responder sem transformar a espera em 6 meses. Pode pedir informação específica sem abrir uma pesquisa infinita. Prudência tem critério de parada. Evitação sempre encontra mais uma pergunta. Uma das habilidades mais importantes não é saber tudo, é perceber quando a próxima busca realmente pode mudar a escolha e quando ela serve apenas para adiar a sensação de escolher. Existe um resultado recente que deixa esse tema ainda mais interessante. Em 2026, um experimento pré-registrado com 154 pessoas diagnosticadas com ansiedade e/ou TOC testou a relação entre intolerância à incerteza e indecisão. A manipulação não teve efeito principal direto sobre a indecisão. Houve um efeito indireto pequeno. Ela alterou a intolerância situacional à incerteza e essa mudança se associou à dificuldade de decidir. Isso é muito menos espetacular do que dizer a ciência descobriu a causa da indecisão, e é exatamente por isso que importa. O mecanismo existe como possibilidade, não como sentença. Outro estudo comunitário, com 100 participantes, não encontrou associação entre intolerância à incerteza autorreferida e parâmetros de uma tarefa afetiva hipotética. A ciência não nos entrega uma história única. Ela obriga a perguntar: isso descreve o que acontece comigo nessa decisão? Se não descreve, descarte a lente. Indecisão pode coexistir com depressão, TDAH, toque, ansiedade, trauma, privação de sono, conflito de valores, falta de informação ou um contexto realmente perigoso. O vídeo não diagnostica nada, ele oferece um teste. Quando você imagina escolher, o que assusta mais, o resultado ou a possibilidade de culpar a si mesma depois?
Se você gosta de um espaço em que uma ideia só entra no vídeo quando também entram os limites dela, inscreva-se no Instituto Angélica e salve este vídeo, porque o exercício começa agora e funciona melhor quando você pode voltar a ele com uma decisão real nas mãos. O e-book O Empate Interno aprofunda o mapa do custo invisível, traz fichas para decisões reversíveis e irreversíveis, um protocolo de 7 dias e perguntas para identificar quando pesquisar ajuda e quando apenas prolonga o empate. O vídeo entrega o mecanismo e uma primeira experiência. O e-book organiza a repetição. Antes de começar, escolha uma decisão que seja sua e que aceite um passo pequeno. Não use esta prática para apressar decisão médica, jurídica, financeira, de segurança, de moradia em situação de risco ou qualquer escolha que envolva coerção e abuso. Nesses casos, apoio qualificado e proteção vêm antes. Para o exercício de hoje, prefira algo como enviar uma proposta, experimentar uma rotina, pedir uma conversa, testar uma aula, visitar um lugar ou definir um prazo para uma resposta. O objetivo não é decidir a vida inteira, é produzir uma informação que o pensamento sozinho ainda não tem. Pegue uma folha e escreva no alto a decisão que continua ocupando espaço. Formule em uma frase concreta. Não escreva mudar de vida. Escreva decidir se envio a proposta até sexta-feira. Não escreva resolver meu relacionamento. Escreva pedir uma conversa de 30 minutos sobre o que precisa mudar. A mente prefere problemas amplos porque eles não oferecem um ponto de ação. Quanto mais abstrata a pergunta, mais fácil continuar pensando sem terminar. Agora faça 2 colunas. Na primeira, escreva a opção A. Na segunda, opção B. Se houver 10 possibilidades, selecione as 2 que realmente permanecem depois de eliminar o que é inviável. Embaixo de cada uma, escreva apenas 3 fatos confirmados. Fato não é previsão. Fato é algo observável. Prazo, custo, distância, condição, conversa que já aconteceu. Quando você se pegar escrevendo vai dar errado ou vou me arrepender, marque a frase com a letra P de previsão. Não precisa discutir com ela, apenas não a deixe se fantasiar de dado. O primeiro movimento do mapa do custo invisível é separar o que você sabe daquilo que seu medo está tentando ensaiar. Agora escreva uma terceira coluna, manter tudo igual por 6 meses. Essa coluna costuma desaparecer das listas de prós e contras. A mente compara sair com ficar como se ficar fosse neutro. Compara enviar com não enviar como se não enviar não tivesse custo. Compara falar com calar como se o silêncio congelasse a realidade. Não congele. Pergunte de forma concreta: se nada mudar durante 6 meses, o que acontece com meu tempo, meu dinheiro, minha energia, meus vínculos e meu respeito por mim? Não use catástrofe, use fatos prováveis. Quantas horas por semana esta pendência ocupa? Qual oportunidade tem prazo? Que conversa fica mais difícil com o tempo? O que continuo financiando, sustentando ou tolerando? Talvez a resposta seja que esperar 6 meses é sensato. Ótimo. Nesse caso, transforme espera em decisão. Defina o que você vai observar e em qual data reavaliará. Esperar com critério é diferente de adiar sem fim. O segundo movimento do mapa não serve para provar que você deve agir, serve para colocar a inércia na mesma mesa das outras opções. Só então a comparação fica honesta. O terceiro movimento é classificar reversibilidade. Pergunte: se eu der um passo nessa direção, consigo voltar, ajustar ou interromper com custo aceitável? Enviar uma mensagem pedindo informações costuma ser reversível.
Fazer uma aula experimental é reversível. Conversar com alguém não obriga você a aceitar a proposta. Assinar um contrato longo, interromper um tratamento, vender um imóvel ou expor sua segurança não pertence à mesma categoria. O empate interno trata passos reversíveis como se fossem sentenças definitivas. Por isso, uma ação pequena pode parecer tão pesada quanto uma ruptura. Escreva agora o menor passo reversível que produz informação real, não o passo que encerra toda dúvida, o passo que ensina algo. Em vez de decidir se mudo de carreira, conversar com duas pessoas que exercem a função. Em vez de decidir se a relação inteira termina, pedir uma conversa com limite e observar a resposta. Em vez de comprar o curso, assistir à aula aberta e ler o contrato. A regra é simples, pequeno o suficiente para acontecer, real o suficiente para ensinar. Se o passo não muda nenhuma informação, ele é distração. Se exige uma aposta irreversível, ainda está grande demais. Defina uma janela de 24 horas para executar esse passo. A janela não é uma lei científica, é uma estrutura educativa para impedir que uma ação de 10 minutos volte a virar um problema de 3 semanas. Escreva o horário, o lugar e o primeiro gesto. Amanhã, às 10, vou abrir o e-mail e enviar estas 4 perguntas. Hoje, depois do almoço, vou mandar uma mensagem pedindo a conversa. Às 19, vou preencher a inscrição da aula experimental sem comprar o pacote. Depois escrevo uma frase de proteção. Executar este passo não me obriga a continuar. Essa frase importa porque o medo costuma fundir experimento e compromisso. Você pode coletar dados sem entregar o resto da vida. Antes de agir, dê uma nota de 0 a 10 para a atenção, depois dê outra. A meta não é fazer a atenção cair. Se ela subir, isso não significa fracasso. A medida principal é outra. Eu produzi uma informação nova ou apenas repeti o mesmo pensamento? O exercício dá certo quando o mundo responde alguma coisa que a sua imaginação não conseguiria fabricar sozinha. Talvez você esteja pensando, e se eu executar o passo e ainda não souber? Então você terá uma pergunta melhor. Decisões maduras raramente nascem de uma certeza total. Nascem de ciclos, informação, movimento, resposta, ajuste. O erro do empate interno é tentar viver todos os ciclos antes do primeiro. Você imagina a conversa, nem a resposta, nem a semana seguinte, a reação da família, a versão futura de você olhando para trás. Cada simulação cria outra bifurcação. Em poucos minutos, uma mensagem simples carrega 20 futuros. Volte ao papel. Qual é a pergunta que este passo responde? A pessoa aceita conversar? A rotina cabe na minha semana? O contrato contém esta condição? Eu sinto interesse quando experimento a atividade e não apenas quando imagino. Se a resposta não vier, escolha o próximo passo informativo. Se vier, atualize o mapa. Não premie o cérebro por acertar a previsão. Premie a capacidade de corrigir o caminho. Uma boa decisão não é aquela que transforma você em vidente, é aquela construída com critérios, limites, informação disponível e disposição para aprender sem converter todo o resultado ruim em condenação pessoal. Agora podemos distinguir 3 coisas que parecem iguais. Procrastinação é adiar a execução de uma tarefa que já foi escolhida. Controle é tentar reduzir incerteza organizando pessoas, contextos ou resultados. Congelamento é uma resposta defensiva que pode ocorrer diante de ameaça. O empate interno, como estamos usando aqui, é o esforço de escolher sem aceitar a perda de nenhuma alternativa e sem tolerar a possibilidade de arrependimento. As experiências podem se misturar, mas não são idênticas. Essa diferença protege você de usar uma explicação para tudo. Se o problema é informação ausente, pesquise com uma pergunta e um prazo. Se é ativação alta, regule e retome depois. Se é risco real, busque apoio.
Se é um padrão persistente que compromete sua vida, uma avaliação profissional pode ajudar. E se a decisão já tem informação suficiente, é reversível e continua parada apenas porque nenhuma opção promete imunidade ao arrependimento, talvez seja a hora de parar de perguntar qual caminho não dói. Pergunte qual custo você aceita pagar em direção ao que importa. Escolher não é eliminar perda, é escolher também a perda que faz sentido carregar. Volte à decisão que você escreveu. Leia os 3 fatos de cada opção. Leia o custo de manter tudo igual por 6 meses. Leia o passo reversível de 24 horas. Observe se a pergunta mudou. No início, talvez fosse: qual opção garante que eu não vou me arrepender? Agora pode ser: qual pequeno movimento me dá informação sem exigir uma sentença definitiva? Essa mudança parece menor do que uma grande revelação, mas é operacional. Ela devolve o tempo para o seu lado. A espera deixa de ser um lugar sem bordas e vira uma escolha com critério. O medo deixa de atuar como juiz secreto e passa a ser uma previsão marcada no papel. E o arrependimento futuro deixa de ser uma ameaça absoluta. Você pode se arrepender de uma escolha e ainda reconhecer que decidiu com honestidade. Pode encontrar um resultado difícil e ajustar. Pode descobrir que uma opção não serve sem transformar essa descoberta em prova de incapacidade. A vida não pede decisões perfeitas, pede decisões suficientemente responsáveis para o próximo trecho e humildade para atualizar o mapa quando a realidade trouxer informação nova. O empate interno termina quando você para de exigir que uma escolha entregue a experiência das 2 vidas ao mesmo tempo. Não porque a dúvida some, mas porque ela deixa de ser condição para começar. Hoje, faça apenas isto: escolha uma decisão reversível, escreva os fatos, coloque o custo de 6 meses na mesa e execute um passo informativo em 24 horas. Depois volte e conte nos comentários qual informação apareceu. Não precisa revelar detalhes íntimos. Você pode escrever apenas: eu descobri que havia uma pergunta que nunca tinha feito, ou eu descobri que esperar era mesmo a decisão certa, agora com prazo. Se este vídeo ajudou você a enxergar o custo invisível do adiamento, salve, compartilhe com alguém preso entre 2 portas e inscreva-se no Instituto Angélica. O e-book, O Empate Interno, organiza o método completo de 7 dias, com fichas de decisão e limites para escolhas de alto risco. E guarde esta frase: você não precisa prever toda a estrada para testar o próximo metro. Certeza total é uma promessa que nenhuma escolha consegue cumprir. Critério, proteção, informação e um passo possível. Isso você pode construir agora.